Começa hoje as nossas aulas de quinta-feira, né? Do dia 6/8 de 2020, e hoje nós vamos falar sobre ciências, sobre o sistema nervoso, sobre o sistema endócrino, né? Na aula passada nós comentamos sobre a integração e a coordenação do corpo humano, né? Porque ele é todo coordenado, ele trabalha de forma autônoma, mas ele também trabalha de forma integrada, ele tem essas duas características. E hoje nós vamos ver esses dois sistemas, né? Vamos trabalhar no livro didático da página 108 até a página 114, tá? Com a explicação desse conteúdo e também duas atividades aí para você fazer, tá certo? Para finalizar esses dois sistemas aí, tá? Então, na página 108, começa a falar sobre o sistema nervoso. Gostaria de pedir você que lesse as partes, né? Eu vou ler aqui com você as partes mais importantes, mas que você lesse todo o conteúdo, tá? Não deixe de ler todo o conteúdo. Vamos lá? O sistema nervoso controla e coordena as relações do corpo com o ambiente e as relações de diferentes partes do corpo, né? Ele permite um funcionamento integrado dessas partes. As ações deles participam da importância da tarefa de fazer com que todos os sistemas trabalhem em conjunto, no ritmo e no momento adequado. Olha como que a tarefa do sistema nervoso é tão ampla, né? Ele vai integrar todos os sistemas. Nós vamos observar que as partes do sistema nervoso nessa imagem aí do seu livro. Olha só, o encéfalo, a medula espinhal e os nervos estão em todo o corpo humano, né? Representação esquemática do sistema nervoso humano. As cores apresentadas no livro aqui, gente, em cada esquema que você vai ver as imagens, são cores artificiais, não é exatamente daquela cor, tá? Então não se atente a isso. Aí eu vou pegar só destacar nessa parte, só as partes importantes, tá? E aqui nós vamos falar também sobre o encéfalo e a medula espinhal, que reúne e integra informações sobre o ambiente e sobre o próprio corpo, tá? Os nervos podem levar muitas informações diferentes ao encéfalo e à medula, algo percebido pelos órgãos dos sentidos, que é a visão, cheiro, gostos, sons e sensações táteis, tá? Informações sobre a necessidade de alimentos, que aí dá vai originar em você uma sensação de fome, também é responsabilidade do sistema nervoso. Sobre o estado da bexiga, se ela está cheia e se precisa de urinar. Então, olha só, ele vai integrar, né, no corpo humano e mandar para o cérebro, né, quando a bexiga estiver cheia e for a hora de urinar. Olha que interessante, né, essa parte. E aí na página 109 eu vou destacar somente as partes importantes do sistema nervoso para a gente refletir sobre isso, tá? Vamos lá. Nos seres humanos, a maior parte do encéfalo é formada pelo cérebro. Então, o encéfalo, a maior parte dele é o cérebro. Tem até um desenho aqui no seu livro didático mostrando, né, a localização e o tamanho relativo do cérebro de um ser humano adulto. Os outros órgãos do sistema nervoso também estão representados. E as cores são artificiais. Aqui é só para representar para você como que é esse sistema nervoso. O funcionamento do cérebro, e lá também, né, é um dos órgãos que tem as informações como os sentidos, o pensamento, a imaginação, a memória, as emoções e a inteligência, né? Então, olha como que esse órgão é amplo, ele vai estar responsável por toda essa parte dos seres humanos, né? O funcionamento do cérebro ainda não foi completamente compreendido pelos cientistas. Então, pessoas que estudam, que fazem pesquisas sobre o cérebro, eles não conseguiram ainda estudar toda a amplitude desse órgão, de tão extenso, de tantas coisas interessantes que tem nele, né? Eles tentam, mas ainda não conseguiu. E não conseguiu também reproduzir nenhum robô, nenhuma máquina que tenha a perfeição do cérebro humano. Portanto, essa área de pesquisa científica ainda permite muitas descobertas,
mas já sabemos que é nesse órgão que são formadas nossas características mais íntimas, as nossas lembranças, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Tá tudo formado pelo cérebro, que está na parte do sistema nervoso humano, tá? Leia todo o conteúdo do sistema nervoso para não ficar nenhuma dúvida, tá? E nós vamos seguir aqui. Sistema endócrino. Depois eu vou mostrar para vocês que existe um órgão diferente, né? Do sistema endócrino, a diferença do homem e da mulher, tá bom? Vamos lá. Além das informações transmitidas e recebidas pelo sistema nervoso, a regulação e a interação em nosso corpo depende do sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas. Essas glândulas produzem hormônios, que são substâncias que podem ser transportadas pelo corpo por meio do sangue e atuar em diferentes órgãos, tá? Inclusive no exercício hoje do Investigando, nós vamos falar sobre vamos pesquisar 3 hormônios do corpo humano, tá? E aqui nós temos a representação, né, das glândulas endócrinas humanas. Os tamanhos não são reais ou proporcionais e as cores são artificiais. Isso aqui é só um esquema para você visualizar onde que cada glândula está localizada no corpo humano. Inclusive, se você parar para pensar, todas são iguais. Quando chega na parte dos ovários, somente as mulheres têm ovário. Então, por isso que somente as mulheres conseguem engravidar e dar vida a um outro bebê. E nos homens tem os testículos, tá? Então, essas glândulas aí dos testículos, só homens que têm testículos, e ovários só mulheres que têm ovário, tá bom? Faz parte do sistema endócrino, tá? Lá na página 110, vem continuando aqui, mostrando, né, as experiências dos hormônios, porque existem mais de 30 tipos de hormônio humanos, que geralmente possuem ações lentas e ações duradouras, né? Um exemplo desse tipo é a substância que é o hormônio do crescimento, né? Eu já passei por essa fase do hormônio do crescimento, vocês estão nessa fase. Percebe-se que às vezes uma roupa que servia em você, passa meses, ela já não serve mais. Isso é por causa do hormônio do crescimento, que é muito comum na idade de vocês. Às vezes uma pessoa tem muito tempo que não te vê. Aí quando ela encontra com você, ela fala, nossa, como que você cresceu? Isso pode acontecer quando nós retomarmos as aulas presenciais. Alguns alunos têm crescido mais do que os outros. A ação responsável pelo crescimento é o hormônio do crescimento, tá certo? Vamos pegar a parte importante, não deixe de ler, viu, gente? Todo o texto. O sistema nervoso e o sistema endócrino também atuam de forma integrada ao regular e coordenar as funções do corpo. A produção de hormônio da adrenalina é um exemplo dessa integração. Quando estamos vivenciando situações de medo ou situações de entusiasmo, o sistema nervoso envia comandos para o sistema endócrino. Por meio desse comando, o hormônio da adrenalina é liberado pelas glândulas suprarrenais, responsáveis pela produção dessa substância. Percebe-se quando você está com muito medo, às vezes sua mão gela, sua barriga gela, você fica desesperado. É o hormônio da adrenalina. Ou então você foi num parque, está acontecendo alguma coisa, você vai num brinquedo radical, por exemplo, faz uma escalada. Tem até aqui uma foto de uma criança, né, fazendo essa escalada, que impõe esse desafio. Então esse hormônio é responsável para te dar esse start do seu corpo, sentir toda a adrenalina da situação, tá? A escalada impõe desafios, pode provocar sentimentos que misturam, né, medo e excitação. Nesses casos, a liberação de adrenalina que propaga para o corpo essa tarefa. Às vezes você está jogando um jogo, aí você fica empolgado demais. Isso aí é o hormônio da adrenalina sendo liberado no seu corpo, no seu organismo, tá? Inclusive, pessoal, você vai fazer isso investigando aqui da página 111 no seu caderno de ciências. Por quê? Você vai pesquisar, pode pedir ajuda ao adulto que está aí na sua casa, ou você pode também pesquisar em sites
associações médicas ou então em coisas que vai te direcionar ali quando você clicar assim, hormônios do corpo humano. Eu quero que você pesquise somente 3, tá? Existem hormônios que agem sobre o corpo humano, como nós vimos agora da adrenalina, por exemplo, né? São 30 hormônios no corpo humano, integrando e regulando o funcionamento dos órgãos. Então, o hormônio ele vai regular todo o funcionamento de cada órgão do corpo humano. Então, vai trabalhar assim de forma integrada. Nessa atividade, com a ajuda de um adulto, você vai consultar boas fontes de informação, por exemplo, endereços virtuais de universidades e associações médicas, e vai pesquisar outros 3 hormônios, tá? E vai registrar aí no seu caderno o nome do hormônio, local de produção e a ação que esse hormônio faz no organismo, tá? Aí você vai registrar também a fonte onde você consultou, né? Aqui tá falando pra gente compartilhar em sala de aula, mas no momento que nós corrigimos essa atividade nas nossas lives, aí você vai compartilhar, tá bom? Combinado? E aí nós temos aí a atividade do Antes de Seguir, da página 111 e 112, e ela vai finalizar lá na página 114, e é uma parte que está falando dessa primeira parte do capítulo que nós estamos trabalhando, tá? Então é importante você fazer essas atividades, tá? Algumas questões abertas, outras questões de múltipla escolha, né? Então eu gostaria que você fizesse até a número 10, né? Que termina lá na página 114, e nós vamos discutir e corrigir nas nossas lives, tá? Não deixe de fazer suas atividades, tá? E não deixe de assistir às aulas gravadas e ler todo o conteúdo. Aqui nessa aula de hoje, eu só ressaltei as partes mais importantes, tá certo? Então eu conto com você e com o seu comprometimento. Até a nossa próxima aula. Começa o nosso conteúdo de matemática dessa quinta-feira e nosso assunto de hoje a gente vai falar sobre os polígonos. Foi algo que a gente já comentou, né, em algumas atividades anteriores e também nós já citamos alguns exemplos dos polígonos e hoje a gente vai entender como que se formam essas figuras geométricas e onde que a gente vai conseguir encontrar ele, tá? Nós vamos trabalhar hoje no livro didático da página 145 até a página 151, aí com algumas orientações, né, do polígono e de ampliando e reduzindo as figuras, né, que é importante a gente também entender essa parte. E aí vamos ter 2 atividades do Antes de Seguir, que é muito importante que você faça. Então vamos lá ver essa ideia aqui do polígono. Na página 145. Em outro capítulo foram trabalhados os padrões geométricos e os mosaicos. Estão lembrados dessas aulas, gente? Que nós até fizemos várias atividades comentando sobre isso. Agora, a partir desses conceitos, você vai estudar os polígonos. Você tem alguma ideia do que pode ser um polígono? O que significa a palavra? Para aprender esse assunto, analise o mosaico a seguir. Então, dá uma analisada aí nesse mosaico aí. Ele foi construído a partir de 3 figuras planas, a saber, o triângulo, tem triângulo aí, o quadrado e o losango. Então, para construir esse mosaico, foi utilizado 3 figuras planas. Essas figuras foram reproduzidas a seguir e tiveram seu contorno destacado. Então, aí logo embaixo você vai conseguir aqui, ó, visualizar o contorno dessas figuras e quais que foram exatamente usadas aí no mosaico. Agora, olhando totalmente o contorno das 3 figuras planas, você saberia dizer o que elas têm em comum? Todas são formadas por linhas retas e fechadas. Então, agora você já descobriu qual que é a característica de um polígono. Todos são formados por linhas retas e fechadas. Além disso, essas linhas não se cruzam. Esse tipo de contorno é denominado polígono. Polígono é todo tipo de contorno formado apenas por linhas retas, fechadas, que não se cruzam. Isso é uma característica do polígono. Não esqueçam disso. Linhas retas, fechadas e elas não vão se cruzar. Beleza? Os polígonos possuem alguns elementos bem característicos dele. Alguns destaques de 2 deles é o lado e o vértice.
Então, no desenho aí você vai ver o lado e o vértice do desenho. O vértice de um polígono é um ponto que corresponde ao encontro de dois lados, tá? Não esqueçam disso. Toda vez que tiver um vértice no polígono, vai ser um encontro de dois lados. Vamos lá, para seguir aqui. Na página 46, tem até uma atividade interessante, atividade 18 aí, mostrando, né, as figuras que vão representar os polígonos. Então, já que você aprendeu o conceito de polígono, você agora vai fazer essa atividade da página 46 para demonstrar que você já sabe identificar o que é um polígono. Beleza, pessoal? Então, nós vamos fazer essas duas atividades aí, né? Que também está pedindo no exercício 19 para você identificar aí com L os lados e com V as vértices desses polígonos, tá bom? E aí tem a 20 e a 21 explicando, pedindo para você explicar o que o polígono e deu um exemplo de uma figura classificada como polígono, tá? E depois você vai fazer um desenho também. Então tá te pedindo assim, com exatidão, para você falar pra gente aí a forma que você entendeu isso aí. Se tiver muita dúvida, volte no início desse vídeo, ou então consulte a página 45 que está explicando totalmente o que é. Nesse exercício aqui na ponta do lápis, nós não vamos fazer ele, tá? Marque aí, não vamos fazer esse exercício, tá? Que nós vamos seguir entendendo a ampliação e a redução de uma figura e você vai fazer uma outra atividade também do antes de seguir. São poucas atividades, mas não deixe acumular. Faça as atividades de hoje, tá? Vamos lá. Na página 148, está falando aqui sobre a ampliação e a redução das figuras. Às vezes você pega a mesma figura, você consegue ampliar aquela figura na malha quadriculada, ou você consegue reduzir essa figura, né? Então vamos entender. A casinha roxa da malha a seguir foi construída utilizando um quadrado e um triângulo. As outras duas casas correspondem, respectivamente, a uma redução e uma ampliação da figura, tá? Da primeira figura lá. Beleza. Aí tem duas situações aí para você refletir. A cada segmento dos polígonos da casa reduzida representa a metade do segmento correspondente da casa original. As medidas dos lados dos polígonos da casa ampliada representam quantas vezes os lados correspondentes da casa original. Então você vai refletir sobre isso e vai colocar quantas vezes, quantos lados, né, na verdade, vai corresponder da casa original. Na questão de baixo, as medidas dos ângulos do triângulo e do quadrado permanecem iguais quando a figura foi reduzida. Os ângulos da casa ampliada são diferentes dos ângulos da casa original? Você vai responder essa questão aí pra gente, tá bom? E quando ampliamos um polígono, tem um destaque aqui na página 148, todos os seus lados são multiplicados por um mesmo valor, aumentando proporcionalmente, me engasguei com as palavras. E os seus ângulos pertencem aos mesmos. Quando reduzimos um polígono proporcionalmente, todos os seus lados são divididos por um mesmo valor. A dica aí, tá? Diminui também de forma proporcional. E os seus ângulos permanecem os mesmos, tá? Então, para você fazer essas duas questões, é importante esse destaque aqui do conteúdo, tá? E aí vai ficar como dever de casa de hoje esses dois antes de seguir, tá? Aquele lá falando só sobre polígonos. E vai ficar esse aqui também da página 149 até a página 151, na atividade 25. Então, na página 151, você vai fazer até a atividade 25, tá? Não precisa fazer se rever no sistema decimal. Nós vamos comentar isso na outra aula, tá? Então, você faça aí os seus exercícios, página 149, 150 e 151, só a atividade 25, né?
E aí também, essas duas questões da página 148 e a 146 e a 147. Relembrando que o na ponta do lápis não vai ser necessário fazer. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode me mandar no canal da escola ou você também pode comentar na nossa live de amanhã, tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula. Começa o nosso conteúdo de língua portuguesa dessa quinta-feira e nós estamos comentando aí sobre a narrativa do texto 2, né? E o tipo de gênero que esse texto vem apresentando pra gente, né? Inclusive, pessoal, só relembrando aqui, você que ainda não leu esse texto, é importante ler porque ele dá continuidade ao nosso conteúdo. Então, ele tá lá na página 134 e vai terminar na página 137, tá? Tenha atenção também das palavras em destaque do texto, que está aí no glossário ao lado. Então, leia todas as palavras em destaque, que vem falando o significado dessas palavras. E atenção também a essas primeiras perguntas aí, antes de ler o texto, tá bom? Para você responder também. E hoje nós vamos comentar aqui sobre as atividades do por dentro do texto e das atividades do por dentro do gênero, tá certo? Vamos lá, na página 138 nós vamos trabalhar então nessa aula de hoje. Você que já leu o texto e você ainda que está enrolando para ler esse texto, por favor, viu? Leia esse texto, é de extrema importância ler esse texto, tá? Nós vamos entender aqui por dentro do texto que temos algumas perguntas aqui pra gente responder, tá bom? Então você vai entender lá que o narrador do texto é um narrador observador. O que isso quer dizer? Ele está observando a história acontecer e narrou a história de forma escrita, tá? E aí você vai transcrever também, então, todas as perguntas aqui do por dentro do texto, você vai ter que consultar o seu texto para fazer, tá? Não adianta não consultar o texto, porque senão você vai ter dificuldade. Então, nem ler o texto e vai fazer. Também é impossível isso acontecer, tá? Então, sempre que você for responder, você vai consultar o texto 2, tá certo? Porque tá pedindo para você ir nos trechos e analisar, tá? Tá pedindo para você explicar uns determinados textos aqui, tá? Os trechos do texto. E aí também você vai analisar lá na questão 8, a fotografia da lápide da Marina. O que é uma lápide? É onde que no cemitério mostra ali o nome da pessoa, o ano de nascimento dela e o ano da morte dela, e algumas pessoas colocam uma frase homenageando aquela pessoa que já se foi, tá bom? O nosso capítulo todo vem falando sobre suspense, né, que é uma forma, é um gênero textual, né, que vamos ter textos aqui na primeira, na terceira pessoa, ou então narradores observadores, como esse texto 2. Então o capítulo inteiro vem abordando essa questão do suspense, tá, gente? Parlenha da imaginação, um capítulo rico nessas coisas. E no momento que você vai entender o por dentro do gênero do texto, você vai ter que falar sobre a narrativa lida e apresentar a situação inicial do texto, né? O conflito que acontece naquele texto, o clímax, aquele clima do texto, e o desfecho da história, tá? Então, por isso que todas as duas atividades vai depender da leitura do texto, tá? Contos de suspense são narrativas que apresentam um tema aterrorizante e um mistério que provoca uma tensão e inquietação no leitor. Então, esses contos de suspense, eles vão provocar isso no leitor, tá? Então, esses contos, eles vão dar essa sensação no leitor, tá? Eles podem conter personagens comuns ou fantasiosos, né? Fantásticos. E que não fazem parte do mundo real. Então, é uma característica desse texto, de contos de suspense. Eu, particularmente, li o texto 2 e fiquei com muitos medos, assim, porque eu já contei pra vocês que eu morro de medo de história de suspense. Mas é uma história muito divertida de se ler. Eu gostei muito dela. Apesar desse pavor que me provocou, tá? Então, você vai colocar aqui qual foi a parte mais aterrorizante.
Inclusive, pessoal, relembrando que as atividades que não ter espaço no seu livro didático, pode responder no caderno da disciplina, tá? Coloque a página, o número da questão e pode somente responder, não precisa copiar a pergunta, tá bom? E aí nós vamos ficar até na página 40 de fazer as duas atividades, por dentro do texto, por dentro do gênero. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar no canal da escola, ou também você pode falar na nossa live, e também você pode consultar essa aula gravada novamente e ler o texto, tá? Gente, não deixe de ler o texto, é impossível fazer a atividade sem a leitura do texto, tá? E se cuidem e até amanhã na nossa live, tá bom? Nosso conteúdo de português vai ficar por aqui nesse dia de quinta-feira, tá certo? Um abraço a todos, não deixe sua atividade acumular e até amanhã. Beijo!